A pesada porta de mogno da cozinha industrial da propriedade não apenas se fechou, ela se trancou com um clique ensurdecedor e terrivelmente definitivo. Elise congelou. O pano de prato úmido escorregou de suas mãos trêmulas. Ela estava soluçando baixinho sobre a ilha de mármore frio. Estava totalmente convencida de que estava sozinha naquela fortaleza de 3 andares. Mas, parado ali nas sombras, estava Tristan Ashford. Quando ele deu um passo para um facho de luar, seus olhos prateados, frios e penetrantes, pousaram na mancha escura que florescia em sua bochecha. Ele não levantou a voz e não perguntou por que ela estava acordada às 3 da manhã. Ele apenas sussurrou uma pergunta. Uma pergunta que estava prestes a desencadear um banho de sangue. Quem fez isso com você? Se essa abertura deixou você desesperado para saber o que acontece a seguir, esmague o botão de curtir e compartilhe esta história com alguém que ama romances sombrios e homens perigosos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para nunca perder um único capítulo emocionante. Elise deu um passo para trás. Suas costas bateram na borda fria e afiada do refrigerador industrial. Seu coração batia contra suas costelas como se quisesse se libertar. Ela tentou falar, mas sua voz se quebrou como vidro. Eu... eu caí. Escorreguei na escada dos fundos. Não é nada sério, senhor. A mentira saiu fraca, quase patética. Nem mesmo ela conseguia acreditar em si mesma. Tristan Ashford não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, alto e aterrorizante, como uma estátua esculpida em granito e escuridão. Seus olhos cinza prateados moveram-se lentamente da mancha em sua bochecha para suas mãos trêmulas. Depois, voltaram para seu rosto com a paciência mortal de um predador, esperando sua presa se render. Você tem 10 segundos. Sua voz era baixa, desprovida de qualquer sentimento. Não me faça perguntar uma segunda vez. 10 segundos. Elise contou em sua cabeça. Cada segundo se arrastava com o peso de um ano. Ela olhou naqueles olhos, os mesmos olhos que ela passou os últimos 8 meses tentando evitar, tentando fingir que não existiam. E ela soube, com o tipo de certeza que se instala nos ossos e no sangue, que mentir para aquele homem era a coisa mais estúpida que ela poderia fazer. Seus joelhos cederam. Ela deslizou pela lateral do refrigerador, desabou no chão de ladrilhos gelados e começou a chorar. Não eram os soluços de antes. Este era o choro de alguém que havia chegado ao limite final. Alguém sem nada a perder há 2 anos. Sua voz não passava de um sussurro rouco. Eu era uma estudante do último ano de medicina em Colômbia. Eu tinha sonhos, um futuro, tudo o que uma mulher de 25 anos poderia desejar. Ela levantou o rosto e olhou para Tristan, que ainda estava imóvel como uma figura esculpida. Então meu pai perdeu US$ 1,5 milhão em um cassino clandestino em Atlantic City. Ele perdeu dinheiro que pertencia à família Moran. O próprio nome fez o ar na cozinha ficar denso e pesado. Elise percebeu algo piscar nos olhos de Tristan, mas desapareceu rápido demais para ela entender o que era. Eles deram ao meu pai 2 escolhas: pagar em um mês ou morrer. Mas meu pai não tinha dinheiro. Nós não tínhamos absolutamente nada. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 15 anos. Meu pai era alcoólatra, jogador, e a morte da minha mãe só piorou tudo. Ela engoliu em seco, com a garganta seca e ardendo. Um homem veio me ver. Ele disse que havia um acordo, um trabalho especial em uma mansão em Long Island, com um salário alto. Se eu trabalhasse lá e entregasse 70% do meu salário toda semana, eles não matariam meu pai. Eu tive que largar a faculdade, tive que desistir de tudo. Elise soltou uma risada amarga. Fiquei apavorada quando percebi de quem era a casa ao passar por aqueles portões. A propriedade de Tristan Ashford, o inimigo jurado da família Moran. Eles me plantaram aqui com uma missão clara e mortal, e eu era a marionete perfeita deles. Ela levantou a mão até a mancha na bochecha e estremeceu de dor. Mas eu não espionei para eles. Eu só tentei sobreviver. 8 meses. Não ver nada, não ouvir nada, não dizer nada. Essa era a regra. A senhora Whitmore me ensinou no meu primeiro dia. Eu me tornei um fantasma. Fiz tudo o que pude para garantir que ninguém me notasse. Lágrimas escorreram por suas bochechas, ardendo nas feridas. Mas esta noite me faltavam US$ 2.000. Meu pai teve que ser hospitalizado por insuficiência hepática. As contas médicas devoraram o dinheiro que eu havia separado para pagá-los. Sua voz se contraiu e falhou.
Ricky Doyle. Ele estava esperando na porta dos fundos quando saí para levar o lixo. Ele, ele me bateu. Ele disse que se eu não tivesse o dinheiro até amanhã de manhã, eles cortariam os dedos do meu pai, um por um, e depois o matariam. Elise terminou sua história e ficou ali, vazia, esgotada, esperando pela raiva, pelo desprezo, esperando ser jogada na noite fria e chuvosa. Mas nada veio. Havia apenas silêncio. E o silêncio de Tristan Ashford era mais assustador do que qualquer fúria que ela já tivesse testemunhado. Ele não se moveu um centímetro sequer enquanto ela falava. Ele ficou ali ouvindo, seus olhos nunca o deixando, como se ela fosse uma pintura misteriosa que ele estivesse tentando decifrar. Finalmente Tristan falou. Sua voz ainda era fria, mas havia um novo tom nela, algo que Elise não conseguia nomear. Eu sei quem você é, Elise Hartwell. Ela levantou a cabeça, atordoada. Você sabia? Eu conheço todos que entram nesta casa. Tristan se aproximou, parando bem na frente dela. Deste ângulo, ele parecia uma torre, sua sombra caindo sobre ela completamente. Eu sei que você é filha de Henry Hartwell. Sei que você abandonou o último ano da faculdade de medicina. Sei que você veio para cá por meio de um acordo com a família Moran. Ele inclinou a cabeça, seus olhos cortando através dela. O que eu não sabia era quem ousou colocar a mão no que é meu. Suas palavras congelaram Elise onde ela estava sentada. Nome. Tristan disse isso como uma única palavra, pesada como uma sentença de morte. O nome do homem que bateu em você. Elise abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Tristan, com os olhos arregalados de medo, tentando ler o homem à sua frente. Mas o rosto dele era como uma parede de pedra, sem uma fenda, sem a menor emoção transparecendo. Ricky Doyle, ela sussurrou o nome como se pudesse mordê-la. Ele é um dos capangas da família Moran. Ele coleta dinheiro e ensina lições a pessoas que não pagam em dia. Tristan não disse nada. Ele simplesmente tirou o celular do bolso, discou um único número e o levou à orelha. Conrad, desça para a cozinha agora mesmo. Apenas 6 palavras, sem explicação, sem pausa para esperar uma resposta. Ele encerrou a chamada e guardou o celular no bolso, como se tivesse acabado de pousar uma xícara de café, em vez de convocar seu braço direito às 4 da manhã. Menos de 3 minutos depois, a porta da cozinha se abriu. Um homem grande entrou, construído como um urso, com costeletas grossas e os olhos afiados de quem já viu demais nesta vida. Conrad Mercer. Elise o vira algumas vezes nos últimos 8 meses, sempre andando ao lado de Tristan como uma sombra leal. Ele era o tipo de homem que fazia as pessoas quererem manter distância com um único olhar. Conrad varreu os olhos pela cozinha, parando em Elise, sentada no chão com a mancha na bochecha. Então olhou para Tristan. Nenhuma pergunta, nenhum lampejo de surpresa. Apenas a quietude expectante de um homem pronto para receber uma ordem. Ricky Doyle. Tristan disse com uma voz fria como gelo. Encontre-o. Quero saber onde ele está nas próximas 2 horas. Conrad assentiu. Mais alguma coisa, chefe? Henry Hartwell, o pai dela. Tristan olhou para Elise. Encontre a localização dele, sua condição e quem quer que o esteja vigiando. Reporte em até 6 horas. Não! Elise levantou-se do chão, com as pernas bambas. Mas ainda assim, ela correu em direção a Tristan. Por favor, senhor, não faça isso. Se os Moran descobrirem que você está interferindo, eles matarão meu pai. Eles pensarão que eu os traí, que contei tudo a você. Por favor, eu imploro. Ela agarrou a manga do casaco de Tristan e naquele instante percebeu o erro que cometera. Ninguém tocava em Tristan Ashford. Ninguém. Era a regra não dita que até os maiores tolos desta propriedade conheciam. Conrad deu um passo à frente, a mão já pousada na cintura, onde uma arma estava escondida. Mas Tristan levantou a mão, sinalizando para ele parar. Então ele olhou para Elise, olhou em seus olhos verdes, brilhantes de lágrimas e desespero. E pela primeira vez naquela noite sem fim, algo mudou naqueles olhos. Não era calor, nem pena, mas algo mais profundo, mais perigoso. Como um fogo ardendo sob uma camada de cinzas frias. Você está trabalhando na minha casa. Tristan falou devagar, cada palavra caindo como gotas de chumbo derretido. Isso significa que você está sob minha proteção. E eu nunca deixo ninguém tocar no que me pertence.
Elise ficou ali, congelada, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Tristan gentilmente removeu a mão dela de sua manga, mas não havia aspereza no gesto. Então ele se virou para Conrad. Mais uma coisa. Acorde a senhora Whitmore. Diga a ela para preparar o quarto de hóspedes leste no segundo andar. A senhorita Hartwell se mudará para lá esta noite. Conrad piscou, o que talvez tenha sido a maior demonstração de surpresa de que ele era capaz. Mas ele não fez perguntas. Apenas assentiu e saiu da cozinha, deixando Elise sozinha com Tristan no silêncio pesado. Você não precisa fazer isso, sussurrou Elise. Eu não valho a pena para criar um inimigo da família Moran. Tristan não respondeu. Ele apenas a olhou por um longo momento, depois saiu da cozinha, deixando-a ali com 1 milhão de perguntas e nenhuma resposta. 20 minutos depois, a senhora Whitmore apareceu na porta da cozinha. A governanta severa parecia cansada por ter sido acordada no meio da noite, mas nenhuma palavra de queixa escapou de seus lábios finos. Ela apenas olhou para Elise, olhou para a mancha em sua bochecha e assentiu. Venha comigo, senhorita Hartwell. Senhorita Hartwell, não garota, não empregada, senhorita Hartwell. Elise seguiu a senhora Whitmore pelos longos e intermináveis corredores que ela havia esfregado centenas de vezes nos últimos 8 meses. Mas esta noite ela não carregava uma vassoura ou um balde de água. Esta noite ela estava sendo levada para o segundo andar, a parte da propriedade reservada para convidados de honra, o lugar onde ela nunca teve permissão para entrar. O quarto que a senhora Whitmore abriu para ela era 5 vezes maior que a caixa apertada no porão onde ela dormira nos últimos 8 meses. Havia uma grande janela com vista para o jardim, cortinas de veludo cor de creme, uma cama de casal com lençóis brancos como nuvens e um lustre de cristal pendurado no teto alto. Se precisar de alguma coisa, toque a campainha, senhora, disse Whitmore, sua voz ainda uniforme, embora não mais tão fria como antes. Seus pertences pessoais serão trazidos pela manhã. Então ela se virou e fechou a porta, deixando Elise sozinha no estranho quarto que agora lhe pertencia. Elise caminhou até a janela e olhou para o jardim mergulhado na escuridão. A chuva havia parado, mas a névoa ainda cobria o chão como um cobertor de prata. Ela levantou a mão até a mancha na bochecha, sentindo a dor surda que a lembrava que tudo o que acabara de acontecer era real. Ricky Doyle a havia atingido. Tristan Ashford tinha visto. E agora, de alguma forma, ela se tornara alguém que pertencia ao chefe da máfia mais temido de Nova York. Ela subiu na cama e deitou de costas, olhando para o teto impossivelmente alto. O sono não veio. Sua mente girava com 1000 perguntas. Por que ele a ajudou? O que ele queria dela? Ela havia escapado de uma armadilha apenas para cair em outra? Uma gaiola de ouro ou um círculo de proteção? Elise fechou os olhos, mas a imagem daqueles olhos ainda queimava em sua mente. Talvez ambos, ela pensou. Talvez ambos. Elise conseguiu apenas algumas horas de sono superficial quando a batida veio na porta. A luz do sol da manhã já havia se derramado pelas cortinas, espalhando faixas de ouro sobre os lençóis brancos e puros. Ela se sentou imediatamente, o peito apertado em um ritmo frenético, precisando de alguns segundos para se lembrar onde estava. O elegante quarto de hóspedes, o segundo andar, não a pequena caixa apertada no porão. Senhorita Hartwell, a voz da senhora Whitmore, atravessou a porta. O mestre quer vê-la em seu escritório agora mesmo. Elise rapidamente passou uma escova em seu cabelo emaranhado e vestiu novamente o uniforme de serva amassado que ainda usava da noite anterior. Ela não teve tempo para pensar em sua aparência. Quando Tristan Ashford convocava alguém, as pessoas não o deixavam esperando. A senhora Whitmore a conduziu pelos longos corredores, subindo a ampla escadaria de mármore, até a enorme porta de carvalho no final do corredor oeste. A governanta bateu 2 vezes, de forma curta e seca, depois abriu a porta e se afastou, sinalizando para Elise entrar. O escritório de Tristan Ashford era muito parecido com o próprio homem, cheio de poder e totalmente sem misericórdia. Carvalho escuro cobria tudo, do chão ao teto. Estantes imponentes estavam repletas de volumes encadernados em couro, e uma enorme escrivaninha ficava em frente a uma parede de vidro com vista para o estreito de Long Island. A luz da manhã entrava pelas janelas. No entanto, não fazia nada para suavizar a atmosfera pesada da sala. Tristan,
Estava sentado atrás da mesa, ainda vestido de preto, como se nunca tivesse dormido. Talvez ele realmente não tivesse. Conrad estava por perto, as mãos cruzadas atrás das costas, o rosto tão inexpressivo quanto uma estátua. Feche a porta. Tristan deu a ordem sem levantar a cabeça. Elise obedeceu, o coração batendo contra as costelas. Ela ficou ali no meio da vasta sala, sentindo-se menor do que nunca em sua vida. Relatório. Tristan falou com Conrad. Conrad pigarreou e começou a ler do tablet em sua mão. Ricky Doyle, resolvido às 5h30 da manhã. Sua voz era monótona, sem o menor traço de emoção, como se estivesse lendo uma previsão do tempo. Ele não incomodará mais ninguém. Elise sentiu o sangue sumir de seu rosto. Resolvido. Ela sabia o que essas palavras significavam neste mundo. Ela morara nesta propriedade por 8 meses, ouvira conversas sussurradas o suficiente, vira rostos suficientes desaparecerem e nunca mais voltarem. Quanto a Henry Hartwell, Conrad continuou. Ele está sendo transferido para uma instalação de tratamento particular no norte de Nova York. A segurança é absoluta. Ninguém sabe onde ele está, exceto nós. Elise abriu a boca, querendo perguntar, querendo dizer algo. Mas Conrad não havia terminado. E em relação à dívida, ele olhou para Tristan como se pedisse permissão para continuar. Tristan deu o menor aceno de cabeça. $1,5 milhão foram transferidos para Patrick Moran às 6 da manhã. A dívida da família Hartwell com a família Moran foi paga integralmente, completamente. O mundo parou. Elise ficou ali com a boca ligeiramente aberta, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. $1,5 milhão. A dívida pela qual ela sacrificou 2 anos de sua vida para pagar. A dívida que ela acreditava que permaneceria em seus ombros até o dia de sua morte. Paga em uma única noite. Não, ela gaguejou, as pernas tremendo tanto que quase desabou. Não, isso não pode ser. Por quê? Ela olhou para Tristan, os olhos arregalados de choque e confusão. Por que você está fazendo isso? Você não sabe nada sobre mim. Eu sou apenas uma empregada. Eu esfrego o chão e lavo lençóis. Eu não valho $1,5 milhão. Tristan não olhou para ela. Seu olhar cinza prateado permaneceu fixo na janela, nas águas do estreito de Long Island, brilhando ao sol da manhã. Seu rosto não revelava nada. Como uma muralha de fortaleza sem uma única rachadura. A dívida do seu pai agora é uma dívida comigo. Sua voz era baixa e uniforme, não deixando espaço para objeções. Você permanecerá aqui, mas a partir deste momento, você recebe ordens apenas de mim. De mais ninguém. Nem de Moran. Nem de ninguém. Elise engoliu em seco, a garganta seca e ardendo. O que você quer de mim? A pergunta pairou no ar. Conrad permaneceu imóvel. Tristan ainda olhava pela janela. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Elise pensou que podia ouvir as batidas de seu próprio coração. Eu ainda não sei. Finalmente, Tristan respondeu. Essas 3 palavras foram de alguma forma mais assustadoras do que qualquer resposta clara poderia ter sido. Conrad vai te acompanhar até a saída. Tristan continuou, sua voz voltando ao seu tom frio e decisivo. Você pode ir. Elise queria dizer algo, queria agradecê-lo, protestar, entender, mas sabia que havia sido dispensada. Ela abaixou a cabeça e se virou, saindo da sala com as pernas trêmulas. Conrad a seguiu até o corredor. Quando a porta de carvalho se fechou atrás deles, ele colocou uma mão em seu ombro, fazendo-a parar. Garota. Sua voz ainda era profunda e áspera, mas havia algo nela agora que se aproximava da simpatia. Há algo que você precisa entender. Patrick Moran aceitou o dinheiro, mesmo por uma quantia como $1,5 milhão. Ele não ousaria começar uma guerra aberta com a casa Ashford agora. O custo de lutar contra nós é muito maior do que o valor dessa dívida. Conrad fez uma pausa, seus olhos afiados fixos nela. Mas ele não vai esquecer. Patrick Moran nunca esquece. Ele está esperando o momento dele. E quando esse momento chegar, ele agirá. Elise assentiu, a garganta apertada. Eu entendo. Bom, Conrad removeu a mão. Agora volte para o seu quarto e descanse. Alguém levará seu café da manhã lá em cima. Ele se virou e desceu o corredor com seus passos pesados, deixando Elise parada ali sozinha. Ela permaneceu ali por um longo momento, olhando para o espaço vazio à sua frente, tentando compreender tudo o que acabara de acontecer.
Ricky Doyle estava morto. Seu pai estava sob proteção. A dívida havia sido paga. E ela, de alguma forma, se tornara de Tristan Ashford. Não mais uma marionete da família Moran. Não mais uma escrava da dívida de seu pai. Mas isso não significava que ela estava livre. Ela apenas mudara de mestre, de Patrick Moran para Tristan Ashford. Do inferno para... O quê? Elise não sabia, mas enquanto voltava para seu novo quarto, ela percebeu algo estranho. Pela primeira vez em 2 anos, ela não sentia medo. Ela se sentia segura e isso talvez fosse mais assustador do que qualquer outra coisa. Uma semana se passou e a vida de Elise mudou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ela não acordava mais às 5 da manhã para esfregar o chão ou lavar lençóis. Não havia mais baldes pesados de água, nem mãos rachadas por produtos de limpeza agressivos. Em vez disso, a senhora Whitmore a designou para uma tarefa totalmente diferente, gerenciar a biblioteca da propriedade e o Jardim Leste. A primeira vez que ouviu, Elise pensou que devia ter entendido mal. A biblioteca da família Ashford era uma sala de 2 andares cheia de milhares de livros raros, uma coleção que qualquer universidade cobiçaria. O Jardim Leste era uma obra-prima de paisagismo com fontes, caminhos de mármore e centenas de variedades de rosas importadas de todo o mundo. Isso não era trabalho para uma empregada. Isso era trabalho para uma governanta sênior, talvez até para um membro da família, mas ninguém se opôs. Ninguém ousou. Os guardas começaram a curvar a cabeça quando ela passava. Homens grandes com armas escondidas sob seus ternos. Homens que antes olhavam através dela como se ela fosse ar, agora acenavam com respeito silencioso e a chamavam de senhorita Hartwell. A senhora Whitmore, a mulher severa que antes a considerava nada mais que uma ferramenta de limpeza, agora falava com ela em um tom respeitoso e, ocasionalmente, até oferecia um leve sorriso. Elise entendeu. Ela entendeu que nenhuma dessas mudanças havia ocorrido porque ela as merecia. Elas ocorreram porque Tristan Ashford decidiu que sim, e neste mundo, sua palavra era lei. Quanto a Tristan, ela raramente o via durante aquela semana. O mestre da propriedade era como um fantasma, aparecendo e desaparecendo de acordo com uma agenda que ninguém mais tinha permissão para saber. Às vezes, ela via a fila de carros pretos saindo dos portões à meia-noite. Às vezes, ouvia o helicóptero pousando na plataforma traseira ao amanhecer. Trabalho, como a senhora Whitmore chamava, daquela maneira vaga e cuidadosa dela. Mas mesmo quando não via Tristan, Elise sabia que nunca estava verdadeiramente sozinha. Ela percebeu isso no 3º dia, quando estava andando pelo jardim, e avistou uma sombra se movendo à distância, seguindo-a. Um guarda sempre mantendo distância, mas nunca a deixando sair de seu campo de visão. Ela era protegida 24 horas por dia, como uma joia preciosa em uma caixa de vidro, ou como uma prisioneira em uma bela prisão. Elise não tinha certeza se deveria se sentir grata ou com medo. Talvez ambos. Na 7ª noite, tudo mudou. A senhora Whitmore bateu em sua porta às 6 da noite, carregando um vestido azul escuro pendurado em um cabide de madeira. O mestre a convidou para jantar. Ela disse simplesmente, 7 horas na sala de jantar privada no 3º andar. Elise queria perguntar por quê, mas a senhora Whitmore já havia se virado antes que ela pudesse abrir a boca. Ela olhou para o vestido, um design simples e elegante, feito de um tecido que ela nunca havia tocado em sua vida, e sentiu o estômago se apertar de ansiedade. Precisamente às 7 horas, ela estava diante da porta da sala de jantar privada, o coração batendo descontroladamente. O vestido lhe caía como se tivesse sido feito só para ela. Ela não ousou perguntar como sabiam suas medidas. Ela bateu, e a voz de Tristan veio de dentro. Entre. A sala de jantar privada era menor do que ela esperava, mais íntima do que imaginara. A mesa estava posta para 2. Velas tremeluziam suavemente, e as altas janelas davam para o jardim, mergulhando nas cores do crepúsculo. Tristan estava sentado à cabeceira da mesa, não em seu terno habitual, mas em uma camisa branca com o colarinho aberto e as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia diferente, ainda assustador, ainda poderoso, mas de alguma forma menos distante. Sente-se. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Elise sentou-se, tentando evitar que suas mãos tremessem. Um criado apareceu,
Serviu vinho tinto em ambos os copos e desapareceu tão silenciosamente como se nunca tivesse estado ali. Eles comeram em silêncio por um tempo. Sopa de frutos do mar, salada, depois um prato principal de bife cozido à perfeição absoluta. Elise mal conseguia sentir o gosto de nada. Ela estava tensa demais para comer. Você queria se tornar médica, Tristan falou de repente, quebrando o silêncio. Elise ergueu os olhos, surpresa. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele sabia. Sim, ela respondeu, a voz um pouco fraca. Eu estava no meu último ano em Colômbia antes de tudo acontecer. O que te atraiu para a medicina? Tristana inclinou a cabeça, seus olhos cortando através dela. O que te fez escolher um caminho tão difícil? Elise pousou o garfo e olhou para sua taça de vinho. A pergunta tocou uma ferida antiga. Uma ferida que nunca havia cicatrizado de verdade. Minha mãe, ela disse suavemente. Ela morreu de câncer quando eu tinha 15 anos. Era terminal. Não havia mais nada a ser feito, mas as enfermeiras do hospital. Elas ficaram com ela até o fim. Elas seguraram sua mão quando ela estava com medo. Elas me consolaram quando eu não conseguia parar de chorar. Ela ergueu os olhos para Tristan. Eu queria me tornar alguém assim. Eu não pude salvar minha mãe, mas talvez pudesse salvar outra pessoa. Ou pelo menos estar lá quando precisassem de alguém ao seu lado. Tristan ficou em silêncio. Ele não ofereceu uma daquelas condolências vazias que as pessoas costumavam distribuir tão facilmente. Não havia olhar de pena, o tipo que ela desprezava mais do que tudo. Ele simplesmente ouviu. Ouviu de verdade. Como se a história dela importasse, o que era raro em um homem com poder como o dele. Patrick Moran sabe sobre Ricky Doyle. Tristan mudou de assunto abruptamente, sua voz baixando. Ele está com raiva, mas ainda não ousou agir. Ainda não. Elise sentiu o sangue gelar em suas veias. Você está dizendo que eles vão retaliar? Estou dizendo que você precisa entender a posição em que está. Tristan pousou sua taça de vinho e olhou diretamente em seus olhos. Você não é mais invisível, Elise. Você se tornou uma peça no tabuleiro. E neste mundo, qualquer peça que não sabe seu lugar é a primeira a ser removida. Elise engoliu em seco. Por que você está me dizendo essas coisas? Eu sou apenas minha, Tristan interrompeu, e eu não mantenho as pessoas que me pertencem no escuro. Elas precisam saber o que estão enfrentando. A luz das velas tremeluzia em seus olhos, criando a ilusão de calor. Mas Elise sabia que era apenas uma ilusão. Este homem era perigoso. Este homem havia matado, ordenado que outros matassem, e continuaria a fazê-lo sem piscar. E, no entanto, quando ela olhou em seus olhos naquele momento, ela não viu um monstro. Ela viu um homem cansado, um homem solitário no auge do poder, um homem que podia comandar centenas e, no entanto, não tinha ninguém verdadeiramente ao seu lado. E isso a perturbou de uma maneira totalmente diferente. Não porque ela tivesse medo dele, mas porque estava começando a não ter. Na manhã seguinte, tudo se despedaçou. Elise estava na biblioteca, rearrumando livros antigos nas prateleiras altas, quando gritos e o trovão de passos correndo irromperam do salão principal. Ela correu para o corredor, o coração martelando, e viu Conrad correndo em direção ao escritório de Tristan, com uma pequena caixa na mão. Seu rosto estava pálido, algo que ela nunca tinha visto antes naquele homem de ferro. Ela não sabia se deveria seguir, mas seus pés se moveram por conta própria. Ninguém a parou. Talvez porque no meio do caos ninguém a notou. Ou talvez porque ela se tornara uma das pessoas de Tristan e ninguém ousava ficar em seu caminho. Quando ela chegou ao escritório, a porta ainda estava aberta. Ela parou na soleira e viu tudo. Conrad colocou a caixa na mesa de Tristan. Dentro havia uma fotografia. Elise não precisou se aproximar para reconhecer a pessoa nela. Seu pai, Henry Hartwell, deitado em uma cama de hospital, olhos fechados, seu corpo magro conectado a uma teia de tubos e máquinas de monitoramento. A fotografia fora tirada de dentro do quarto. Alguém havia entrado na instalação de tratamento secreta. Alguém havia ficado bem ao lado da cama de seu pai e tirado aquela foto. Junto com a fotografia, havia uma folha de papel com uma mensagem rabiscada em tinta vermelha. Tristan pegou o bilhete, leu-o silenciosamente e depois o leu em voz alta para Conrad. Nós sabemos onde ele está. Devolva a garota ou ele morre lentamente. Elise sentiu seus joelhos cederem. Ela teve que se agarrar ao batente da porta para não cair.
Seu pai. Eles haviam encontrado seu pai. A instalação de tratamento secreta que apenas um punhado de pessoas conhecia. Eles a haviam encontrado. Tristan amassou o papel na mão, as veias saltando nitidamente nas costas dela. Seus olhos escureceram para algo mais profundo, como o céu antes de uma tempestade, como o mar antes de um maremoto se chocar contra a costa. O silêncio na sala ficou tão pesado que era difícil respirar. Como? A voz de Tristan era baixa e perigosa, como o rosnado de uma fera. Como eles sabiam? Conrad balançou a cabeça, o rosto tenso. Eu verifiquei. Apenas 4 pessoas sabiam a localização da instalação de tratamento. Eu, você, a senhora Whitmore e Neil Brennan, o homem responsável por transportar o Sr. Hartwell. Não pode ser a senhora Whitmore, disse Tristan, com certeza absoluta. Ela está com esta família há 30 anos. Então, Conrad não terminou a frase, mas ambos os homens entenderam. Havia um traidor nas fileiras de Ashford. Elise entrou na sala. Ela não tinha mais forças para permanecer do lado de fora da porta. Meu pai, sua voz tremeu. Por favor, senhor, por favor, salve-o. Eu farei qualquer coisa. Eu voltarei para os Moran, se é isso que eles querem. Apenas não deixe que o machuquem. Tristan se virou para olhá-la, e ela viu algo brilhar dentro daqueles olhos escuros como tempestade. Não raiva dela, raiva por ela. Ninguém vai voltar para lugar nenhum, ele disse, a voz afiada como uma lâmina. E seu pai ficará seguro. Vou movê-lo para outro local nas próximas 24 horas. Desta vez, apenas Conrad e eu saberemos onde ele está. Ele se virou para Conrad. Convoque uma reunião de emergência. Todos os tenentes na sala de conferências grande em 15 minutos. Conrad assentiu e saiu. Tristan olhou para Elise. Você fica. Preciso falar com você depois da reunião. A reunião ocorreu sob uma tensão sufocante. Elise ficou no canto da sala observando, como fizera nos últimos 8 meses, mas desta vez não estava tentando desaparecer. Ela estava observando com um propósito. Tristan sentou-se à cabeceira da mesa. Conrad de pé à sua direita. Ao redor deles estavam 6 homens, tenentes seniores da família Ashford. Ela reconheceu alguns dos rostos e prestou atenção especial a um deles, Neil Brennan. Ele era o homem responsável por transportar seu pai. Ele era uma das 4 pessoas que sabiam a localização da instalação de tratamento. Durante toda a reunião, Elise o observou. Neil Brennan parecia bastante comum, participando da discussão, acenando nos momentos certos, dizendo todas as coisas apropriadas. Mas algo estava errado. Seus olhos. Toda vez que alguém mencionava a família Moran, ele desviava o olhar, não com a raiva ou o desprezo que ela via nos outros, mas com evitação, como se estivesse escondendo algo. E sua mão esquerda, continuava a ir para o bolso da calça, onde o contorno de um telefone aparecia fracamente sob o tecido, como se estivesse esperando uma mensagem ou querendo enviar uma. A reunião terminou e todos saíram. Tristan sinalizou para Elise permanecer. Quando a sala continha apenas os dois, ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim abaixo. Você foi um fantasma nesta casa por 8 meses, ele disse, ainda de costas para ela. Você viu tudo sem que ninguém notasse. Você ouviu tudo sem que ninguém soubesse que você estava ouvindo. Elise não disse nada. Ela esperou. Eu preciso dessa sua habilidade. Tristan se virou, seus olhos fixos diretamente nela. Há um traidor nesta casa. Eu preciso que você o encontre. Elise engoliu em seco. Você quer que eu espione? Eu quero que você faça o que faz de melhor. Tristan se aproximou dela. Observe. Ouça. Lembre-se, você não precisa confrontar ninguém. Você só precisa manter os olhos e os ouvidos abertos. Por que você confia em mim? Elise perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Acabei de chegar. Eu poderia ser uma espiã para os Moran. Você não tem motivo para confiar em mim. Tristan parou a apenas um passo dela. Ele olhou para ela e algo se suavizou naqueles olhos frios. Se você fosse uma espiã, não teria chorado sozinha na cozinha às 3 da manhã, ele disse baixinho. Espiões não têm emoções tão reais. Espiões não tremem quando falam sobre suas mães. Espiões não olham nos meus olhos com o tipo de medo real que você me mostrou naquela noite. Elise sentiu o coração apertar dentro do peito. Ele a tinha visto, não apenas olhado para ela, mas verdadeiramente a visto. Eu vou tentar, ela disse, a voz mais firme agora. Eu vou encontrar o traidor.
Tristan assentiu. Bom, quando ela saiu da sala, sua mente estava girando. Neil Brennan, ele era seu primeiro suspeito, e ela provaria isso. 2 semanas se passaram sob uma tensão baixa e constante. Elise continuou observando Neil Brennan, gravando em sua memória cada ato suspeito dele. As ligações furtivas em corredores desertos, as vezes em que ele desaparecia da propriedade sem que ninguém soubesse para onde tinha ido, o olhar evasivo em seus olhos sempre que Tristan mencionava a família Moran. Ela ainda não tinha provas concretas, mas seus instintos gritavam que ele era o traidor. A noite fatídica chegou às 2 da manhã de um sábado. Elise estava em um sono agitado quando a sirene de alarme rasgou a escuridão. O som estridente ecoou pela propriedade, misturado com gritos, o barulho de pés correndo e o estalo de tiros à distância. Ela se sentou na cama, o coração batendo descontroladamente no peito. Pela janela, ela viu feixes de lanternas varrendo o jardim leste, figuras escuras se movendo na noite e rajadas de fogo saindo de canos de armas. Os Moran haviam atacado. Elise não sabia o que fazer. Correr, se esconder. Ela correu para a porta com a intenção de sair para o corredor e encontrar alguém, qualquer um. Mas a porta se abriu antes mesmo que sua mão tocasse a maçaneta. Um homem estava lá, não um dos guardas de Ashford. Ele estava vestido de preto da cabeça aos pés, metade do rosto escondido atrás de uma máscara, e em sua mão havia uma faca de lâmina longa brilhando sob o luar que entrava pela janela. Elise abriu a boca para gritar, mas ele se lançou sobre ela primeiro, tapando sua boca com uma mão áspera. Uma mão que cheirava a tabaco e couro. Ele a girou, prendeu suas costas contra o peito dele e pressionou a faca em sua garganta. Fria, afiada, mortal. Fique quieta. Ele sibilou em seu ouvido. Um som e eu corto sua garganta. Ele a arrastou para o corredor, a lâmina ainda apertada contra a pele de seu pescoço. Elise podia sentir a batida louca de seu próprio coração, podia sentir o sangue pulsando em suas veias, podia sentir o medo paralisando cada pensamento em sua mente. Como ele havia entrado? Como ele sabia onde era o quarto dela? A resposta brilhou em sua cabeça como um raio. O traidor. O traidor lhe mostrara o caminho. Ashford, o intruso gritou, sua voz ecoando pelo corredor escuro. Saia se quiser esta garota viva. Eu sei que você está aqui. Silêncio, depois passos, lentos, uniformes. Do outro lado do corredor, uma figura emergiu. Tristan Ashford saiu das sombras, vestindo uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Sem casaco, sem gravata. Em sua mão havia uma pistola, o cano apontado para a frente. Seu rosto estava calmo de uma forma quase aterrorizante, como se isso não fosse nada mais do que uma conversa comum e não uma situação de reféns. Solte-a. A voz de Tristan era baixa e firme, sem o menor tremor. O intruso riu, um som rouco e feio que ecoou no ouvido de Elise. Cormac Moran manda lembranças, ele disse, a voz grossa de prazer cruel. Ele diz, a garota pertence aos Moran, não a... Ele nunca terminou a frase. O tiro explodiu no corredor estreito, ensurdecedor no espaço fechado. Elise sentiu o intruso se contorcer violentamente para trás, seu aperto afrouxando, a faca caindo no chão com um som metálico agudo. Então ele desabou, arrastando-a com ele. Ela rolou para longe dele em pânico e viu sangue. Sangue jorrando de seu ombro, onde a bala havia atravessado com precisão perfeita. Não através dela, não através de nenhuma parte dele que o mataria instantaneamente, apenas o suficiente para derrubá-lo sem matá-lo. Tristan o queria vivo para interrogatório. Passos soaram novamente, e então Tristan estava ao seu lado. Ele se ajoelhou, estendeu a mão, a levantou e fez algo que ela nunca acreditaria que ele fosse capaz de fazer. Ele a puxou para seus braços. O abraço de Tristan Ashford era forte e seguro, envolvendo-a completamente. Ela podia sentir o calor de seu peito, o cheiro familiar de sândalo e a batida forte de seu coração sob o tecido de sua camisa. Aquele batimento cardíaco não era tão calmo quanto seu rosto. Era rápido, pesado, como se ele também tivesse tido medo. Medo por ela. Você está ferida? Ele perguntou, a voz mais áspera que o normal. Sua mão se ergueu para examinar sua garganta, onde a faca havia repousado, seus dedos roçando levemente sua pele, procurando por qualquer corte. Não, Elise sussurrou, a voz trêmula.
Estou bem. Tristan não a soltou. Ele continuou a segurá-la, o queixo apoiado no topo de sua cabeça, e sussurrou em seu cabelo palavras que ela nunca esqueceria. Nunca mais saia da minha vista. Você entendeu? Elise assentiu, incapaz de falar. Ela apenas se agarrou à camisa dele, tremendo nos braços do homem mais poderoso de Nova York. E pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu verdadeiramente protegida. Conrad apareceu no final do corredor e deu seu relatório com eficiência brutal. 5 intrusos, 4 foram subjugados do lado de fora. O quinto era o homem gemendo no chão. Nenhuma baixa de Ashford. Mas havia um problema. Ele sabia exatamente onde era o quarto da senhorita Hartwell, disse Conrad, a voz tensa. Ele foi direto para lá sem hesitação. Alguém lhe deu essa informação. Tristan se levantou, puxando Elise com ele. Seus olhos se tornaram escuros como ferro. Interrogue-o. Quero saber quem o indicou. Sim, chefe. Naquela noite, Elise não voltou para seu quarto. Ela não podia. Não apenas porque seu quarto agora era parte da cena do crime, mas porque ela não suportava a ideia de ficar sozinha. Tristan a levou para seu escritório. Ela sentou-se no sofá de couro com uma xícara de chá quente nas mãos que mal bebeu. Enquanto Tristan permanecia atrás de sua mesa, lidando com as consequências do ataque. Eles não disseram nada. Não precisavam. Mas de vez em quando, Tristan levantava a cabeça e olhava para ela, como se para se certificar de que ela ainda estava lá, ainda segura. E cada vez que seus olhos se encontravam, Elise sentia algo mudando entre eles, dentro dela. Ela não era mais apenas alguém sob sua proteção. Ela se tornara algo mais, e isso a assustava, mesmo enquanto lhe dava esperança. Na manhã seguinte, Elise acordou no sofá do escritório de Tristan. Alguém havia colocado um cobertor macio e leve sobre ela. E quando ela abriu os olhos, a luz do sol da manhã já entrava pelas altas janelas. Tristan não estava mais na sala, mas em sua mesa havia um pequeno bilhete com sua caligrafia elegante. A sala de conferências grande, 9 horas. Você precisa estar lá. Elise olhou para o relógio. 8h45. Ela se levantou apressadamente, alisou o vestido amassado que ainda usava da noite anterior e tentou domar seu cabelo emaranhado com os dedos. Ela parecia um desastre, mas não havia tempo para trocar de roupa. Quando chegou à sala de conferências grande, todos já estavam lá. A sala era espaçosa, com uma longa mesa de madeira que podia acomodar 20 pessoas, e agora estava quase cheia. Conrad estava à direita de Tristan, como sempre. A senhora Whitmore sentou-se no final da mesa, as costas perfeitamente retas, o rosto ilegível. Os 6 tenentes seniores, incluindo Neil Brennan, sentaram-se em ambos os lados, e espalhados pela sala estavam guardas e membros de baixo escalão, mais de 10 no total. Todas as cabeças se viraram quando Elise entrou. Ela se sentiu como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. Alguns olhares eram curiosos, outros surpresos, e alguns eram acompanhados por palavras murmuradas trocadas com a pessoa ao lado. Tristan gesticulou para que ela viesse ficar à sua esquerda, em frente a Conrad. O lugar de alguém de confiança. O lugar de alguém importante. Eu convoquei esta reunião por um único motivo. A voz de Tristan ecoou pela sala silenciosa. Ontem à noite, a propriedade foi atacada. 5 intrusos da família Moran. 4 foram subjugados do lado de fora. Um conseguiu entrar e tentou sequestrar a senhorita Hartwell. Ele fez uma pausa, varrendo seu olhar frio e cinzento por cada rosto na sala. Aquele homem sabia exatamente onde era o quarto dela. Alguém nesta casa lhe deu essa informação. O ar na sala ficou denso e pesado. Elise viu algumas pessoas se entreolharem nervosamente, enquanto outras ficaram rígidas de tensão. Neil Brennan manteve o rosto calmo, mas ela notou sua mão se fechar em um punho sob a mesa, os nós dos dedos ficando brancos. O traidor será encontrado. Tristan continuou, a voz fria como gelo. E quando isso acontecer, ele desejará nunca ter nascido. Mas essa não é a principal razão pela qual os chamei aqui hoje. Ele colocou a mão no ombro de Elise, um gesto possessivo que ninguém na sala poderia deixar de notar. A partir deste momento, Elise Hartwell está sob minha proteção direta. Ela não é uma serva. Ela não é uma convidada. Ela é minha. Elise sentiu o coração falhar uma batida. Minha. Não funcionária, não pessoa protegida, mas minha. Qualquer um que a prejudique, seja por palavra ou por ato, seja intencionalmente ou não, responderá a mim, continuou Tristan.
Sua voz baixou para algo mais perigoso. Pessoalmente. Não através de Conrad. Não através de mais ninguém. Eu mesmo lidarei com isso. Um silêncio mortal se instalou na sala. Elise olhou ao redor, estudando as reações em cada rosto. Conrad deu um leve aceno de cabeça, respeito em seus olhos quando olhou para ela. Ele não estava surpreso. Talvez ele soubesse que isso estava por vir. A senhora Whitmore sorriu, um pequeno sorriso quase imperceptível, mas foi o primeiro sorriso que Elise já vira no rosto da governanta severa. E Neil Brennan, ele manteve sua expressão completamente em branco, mas seu punho sob a mesa se apertou ainda mais, e por um breve momento seus olhos passaram por Elise com algo que se aproximava da hostilidade. Dispensados, Tristan deu a ordem. Todos se levantaram e começaram a sair. Ao passarem por Elise, alguns abaixaram a cabeça em saudação. Outros acenaram com respeito. Mas ela também captou outros olhares, olhares de suspeita, olhares de inveja, olhares que sussurravam. Quem é ela para receber tanto favor? Ela ouviu o murmúrio baixo de dois guardas enquanto se cruzavam perto da porta. De esfregar o chão a estar sob a proteção direta do chefe. Algo nisso não está certo. Fale baixo. Você quer morrer? Eles se afastaram. Mas Elise já tinha ouvido o suficiente. Ela sabia que isso aconteceria. Sabia que o favor repentino de Tristan enviaria ondas pela casa. Ela passara de um fantasma a um alvo, não apenas para a família Moran, mas para os olhos ciumentos dentro da própria propriedade. A senhora Whitmore esperou até que a sala estivesse quase vazia antes de se aproximar de Elise. Ela colocou a mão em seu ombro, um raro gesto de preocupação. Não lhes dê atenção, senhorita Hartwell. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Eles não entendem. Eles só veem uma garota subitamente elevada a um lugar mais alto. Eles não veem o que o mestre vê em você. Elise olhou para ela surpresa. O que ele vê em mim? A senhora Whitmore deu-lhe um sorriso misterioso. Eu trabalho para a família Ashford há 30 anos. Eu vi o mestre crescer de um menino para o homem que ele é agora. Eu o vi perder o pai, perder a irmã, perder tudo o que já importou para ele. Ela fez uma pausa, o olhar se tornando distante. Ele nunca reivindicou o direito de proteger alguém assim, senhorita Hartwell. Nunca. Você é especial para ele de uma forma que eu nunca vi antes. Ela deu um aperto gentil no ombro de Elise, depois se virou e foi embora, deixando-a sozinha na sala de conferências vazia. Elise olhou pela janela, onde a luz do sol caía sobre o jardim leste. Ela era especial. Ela era protegida. Mas ela também estava no lugar mais perigoso imaginável, no meio de uma guerra que nunca quis entrar, com inimigos tanto de fora quanto de dentro. E a única coisa que a mantinha segura era o homem que ela ainda não entendia completamente. Algumas noites depois, uma batida suave na porta tirou Elise de seu sono agitado. Ela olhou para o relógio na parede. O ponteiro das horas apontava para 1. Quem bateria em sua porta à 1 da manhã? Seu coração começou a bater mais rápido enquanto ela vestia um hobby fino e caminhava até a porta. Quando a abriu, a visão do homem parado ali a fez parar. Tristan Ashford, ainda vestido com uma camisa branca com o colarinho desabotoado, segurava uma garrafa de uísque que já estava pela metade. Ele parecia diferente do habitual, mais cansado, e havia algo naqueles olhos que ela nunca tinha visto antes. Solidão. Não consigo dormir, ele disse, a voz mais baixa que o normal. Posso entrar? Elise assentiu e se afastou. Ela não sabia por quê. Não estava surpresa. Talvez porque começara a entender que Tristan Ashford, sob toda aquela armadura fria, ainda era apenas um homem. Um homem carregando um fardo que ninguém mais podia compartilhar. Eles não se sentaram dentro do quarto. Tristan caminhou direto para a varanda, onde o luar se derramava sobre o jardim leste, transformando as rosas brancas em prata. Elise o seguiu e eles ficaram ali, lado a lado, olhando para a escuridão. Você sabe por que eu não confio em ninguém? Tristan perguntou de repente. Elise não respondeu, apenas esperou. Meu pai foi assassinado dentro desta mesma casa, ele disse, a voz baixa e distante, como se estivesse falando de um sonho antigo. 8 anos atrás, o traidor era o homem em quem ele mais confiava, o antigo mordomo da família. Ele trabalhava para nós há 20 anos. Meu pai o considerava um irmão. Tristan levantou a garrafa e deu um longo gole. Eu tinha 25 anos. Eu vi meu pai morrer em meus braços.
O sangue dele cobriu minhas mãos enquanto eu tentava estancar o ferimento. Mas era tarde demais. Tarde demais. Elise sentiu o coração apertar dolorosamente. Ela queria dizer algo, mas não havia palavras grandes o suficiente para confortar uma ferida como aquela. Depois disso, jurei que nunca mais confiaria em ninguém. Tristan continuou, os olhos ainda fixos na distância. E eu mantive esse voto até recentemente. Ele se virou para olhá-la e Elise sentiu a respiração falhar. Mas essa não foi a primeira vez que perdi alguém que amava. A voz de Tristan ficou mais áspera, como se essas palavras fossem mais difíceis de falar do que todas as outras. Quando eu tinha 20 anos, minha irmã Amara, ela foi sequestrada. Elise não conseguiu conter a respiração ofegante que escapou dela. Ela ouvira a senhora Whitmore mencionar que Tristan havia perdido a irmã, mas nunca imaginara que a história fosse tão devastadora. Eles exigiram um resgate. Meu pai estava se preparando para pagar, mas eu estava impaciente. Achei que poderia salvá-la. Liderei um pequeno grupo até o local onde estavam mantendo Amara. A mão de Tristan se apertou no corrimão da varanda até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Fui ferido. Ele levantou a mão e tocou a cicatriz fraca que ia de sua têmpora até quase a orelha esquerda. A cicatriz que Elise notara há muito tempo, mas nunca ousara perguntar. Uma bala me roçou. Tive sorte de viver. Mas Amara, sua voz falhou. Eles a alcançaram antes que eu chegasse. Quando a encontrei, ela já estava fria. O silêncio caiu sobre a varanda. Elise sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas antes mesmo de perceber que estava chorando. Chorando pela garota que nunca conhecera. Chorando pelo garoto de 20 anos que perdera a irmã por causa de seu próprio desespero imprudente. Chorando pelo homem ao seu lado que carregara essa dor por 13 anos. Eu falhei com meu pai. Minha irmã, Tristan disse quase em um sussurro. As pessoas que eu amava morreram porque eu não fui forte o suficiente, porque não fui rápido o suficiente, porque não fui o suficiente. Ela não pensou, apenas agiu por instinto. Sua mão se ergueu e tocou a cicatriz em sua têmpora, seus dedos roçando levemente a pele áspera. Tristan ficou imóvel, como se ninguém tivesse tocado naquela cicatriz em 13 anos. Esta cicatriz não é prova de fracasso, disse Elise, a voz tremendo ligeiramente mais firme. É a prova de que você tentou. Você arriscou sua vida para salvar sua irmã. Você lutou. Você não desistiu. Ela fez uma pausa, olhando diretamente naqueles olhos que brilhavam sob o luar. Isso não é fracasso, isso é amor. Tristan não disse nada. Ele apenas a olhou, e então sua mão se ergueu e se fechou em torno da mão que ela havia colocado em seu rosto. Ele não a afastou. Em vez disso, ele a segurou ali, pressionando a palma da mão dela contra sua bochecha. Eu não sou bom com palavras bonitas, ele disse, a voz baixa e áspera. Eu não sei como confortar ninguém ou fazê-lo se sentir melhor. Eu só sei lutar. Eu só sei proteger. Ele parou, respirando fundo. Mas há uma coisa que você precisa saber. Eu não vou deixar ninguém tocar em você. Não porque você trabalha para mim. Não porque você me deve. Mas porque... Ele não terminou a frase. Não precisava. Aqueles olhos, não mais frios agora, diziam tudo. Elise ficou ali sob o luar, de mãos dadas com o homem mais perigoso que já conhecera. E ela percebeu algo que a encheu de medo e admiração. Seu coração estava se apaixonando por ele, por um homem cheio de cicatrizes, cheio de perigo e totalmente errado para ela. Mas também o homem que teria queimado o mundo inteiro para protegê-la. Alguns dias se passaram após aquela noite na varanda, e Elise não conseguia parar de pensar em Tristan, no olhar em seus olhos quando ele falou de sua irmã, na maneira como ele segurou sua mão contra a bochecha, na frase inacabada cujo significado ela sabia, mas não ousava acreditar. Mas ela não esqueceu sua tarefa, encontrar o traidor. E sua suspeita permaneceu fixa em um homem, Neil Brennan. Na noite de quarta-feira, Elise não conseguiu dormir. Ela ficou acordada na cama, virando-se de um lado para o outro, a mente girando com 1000 pensamentos. Finalmente, ela decidiu ir à cozinha para um copo d'água. O relógio marcava quase meia-noite quando ela entrou no corredor. A propriedade estava silenciosa como um túmulo, com apenas o eco suave de seus passos no chão de madeira. Ela passou pelo primeiro andar, em direção à cozinha, quando um som a fez parar. Vozes da sala de comunicações no final do corredor. Aquela sala deveria estar vazia a essa hora.
Elise se escondeu nas sombras. O instinto de sobrevivência que ela aprimorou ao longo de 8 meses, vivendo como um fantasma nesta propriedade, retornando imediatamente. Ela se moveu lentamente, sem fazer barulho, em direção à porta entreaberta da sala de comunicações. A voz vindo de dentro ficou mais clara, e ela a reconheceu imediatamente. Neil Brennan. Cormac. O plano continua o mesmo. Ele estava ao telefone, a voz baixa, mas clara o suficiente para Elise ouvir cada palavra. Estaleiro naval do Brooklyn. Neste sábado, Ashford virá com 5 homens, exatamente como eu arranjei. Elise sentiu o sangue em suas veias virar gelo. Estaleiro naval do Brooklyn. 5 homens. Ele estava vendendo informações para a família Moran. Ele estava levando Tristan para uma armadilha. Ele confia em mim, Neil continuou, a voz grossa de desprezo. Ele não tem ideia. 8 anos trabalhando para ele, e ele ainda acha que sou leal. Idiota estúpido. Houve um trecho de silêncio, como se a pessoa do outro lado estivesse dizendo algo. Então Neil falou novamente, e desta vez sua voz estava cheia de ódio. Você pergunta, por que estou fazendo isso? Ashford matou meu irmão há 10 anos, Marcus Brennan. Esse nome não significa nada para ele? Claro que não. Para ele, meu irmão era apenas um número, mais um traidor que precisava ser eliminado. Mas para mim, Marcus era família, a única família que me restava. Ele fez uma pausa, respirando com raiva trêmula. É hora de ele pagar por isso. Neste sábado, Tristan Ashford morrerá, e eu estarei lá para vê-lo cair. Elise não esperou para ouvir mais. Ela já tinha ouvido o suficiente. Ela recuou o mais devagar e silenciosamente que pôde, depois se virou e correu. Correu como nunca correra na vida. Seu coração batia descontroladamente. Seus pés voavam sobre o chão de madeira. Sua respiração vinha rápida e ofegante em seu peito. Ela tinha que chegar ao escritório de Tristan. Ela tinha que contar a ele. Ela bateu na porta do escritório sem se preocupar em bater suavemente como sempre fazia. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Tristan estava lá, ainda vestido com um terno preto, como se ele também não tivesse dormido. Seus olhos se estreitaram ao ver seu rosto em pânico. Elise, o que... Neil Brennan, ela o interrompeu, sem fôlego. Ele é o traidor. Acabei de ouvi-lo falando ao telefone com Cormac Moran. Tristan ficou imóvel, mas seus olhos escureceram. Entre, ele disse, a voz fria como gelo. Ela entrou e ele fechou a porta atrás dela. Conte-me tudo. Elise respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ele está armando para te levar a uma armadilha no estaleiro naval do Brooklyn neste sábado. Você irá com 5 homens e eles estarão esperando para te emboscar. Ele disse que você vai morrer. Ela parou e engoliu em seco. Ele está fazendo isso por causa do irmão dele, Marcus Brennan. Ele disse que você matou Marcus há 10 anos. Ele quer vingança. Tristan não disse nada por um longo momento. Ele caminhou até a janela, de costas para ela, olhando para a escuridão lá fora. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e perigosa, como um trovão antes de uma tempestade. Marcus Brennan. Sim, eu lidei com ele há 10 anos. Ele se virou, os olhos frios como aço. Ele estava vendendo nossas informações para o FBI. Ele quase mandou 20 homens desta família para a prisão, incluindo Conrad. Ele era um traidor e foi tratado de acordo com nossas leis. Ele fez uma pausa e um sorriso frio tocou sua boca. Parece que a traição corre no sangue dos Brennan. Elise ficou ali sem saber o que dizer. Ela acabara de descobrir um plano de assassinato. Ela acabara de salvar a vida de Tristan. E ele estava ali, terrivelmente calmo, como se isso fosse apenas um pequeno assunto a ser resolvido. Neil será tratado, disse Tristan, a voz não deixando espaço para misericórdia. Mas ainda não. Se ele souber que sabemos, ele fugirá. E eu quero que ele me leve até Cormac. Ele se aproximou dela e seu rosto se suavizou. Apenas um pouco, mas o suficiente para Elise ver. Você acabou de salvar minha vida. Ele disse, a voz baixando. Pela segunda vez. Elise balançou a cabeça. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não. Tristan levantou a mão e tocou sua bochecha levemente. Você fez o que ninguém mais nesta casa teria ousado fazer. Você enfrentou a verdade e correu para me contar. Mesmo que Neil pudesse te colocar em perigo se a descobrisse. Ele olhou em seus olhos e ela viu algo profundo naqueles olhos. Gratidão, respeito e algo mais que ela não ousava nomear.
Obrigado, Elise. Ele sussurrou. E pela primeira vez, ela ouviu seu próprio nome em seus lábios. Não como uma ordem, não como um reconhecimento, mas como algo terno. Tristan ficou ali, a mão ainda apoiada em sua bochecha, os olhos buscando profundamente os dela, como se estivesse procurando a resposta para uma pergunta que nunca antes ousara fazer. Então, sem aviso, ele a puxou para seus braços. O abraço de Tristan Ashford se apertou ao redor dela, poderoso e desesperado ao mesmo tempo. Ela podia sentir a batida forte de seu coração sob a camisa. Muito mais rápido do que sua calma habitual jamais sugeriria. O cheiro familiar de sândalo se misturava com o leve traço de pólvora. Uma combinação estranha que de alguma forma se tornara o cheiro que ela agora associava à segurança. Eu não te mereço, Tristan sussurrou em seu cabelo, a voz áspera e cheia de dor. Minhas mãos estão manchadas de sangue, Elise. Eu matei homens, ordenei que homens fossem mortos. Minha vida é cheia de perigo, cheia de inimigos, cheia de escuridão. Você merece mais do que isso. Elise se afastou o suficiente para levantar o rosto e olhá-lo. Seus olhos verdes encontraram os cinzentos, pesados com tudo o que ele mantivera enterrado por tanto tempo. Eu não preciso de alguém perfeito, ela disse, a voz tremendo ligeiramente mais firme. Eu não preciso de um príncipe de conto de fadas. Eu preciso de alguém real comigo. Alguém que me veja. Ela levantou a mão e a colocou em seu peito, bem acima do coração que batia como louco sob sua palma. Você é o único que já me viu de verdade, Tristan. Não a empregada, não a filha de um homem enterrado em dívidas. Não uma peça no tabuleiro. Eu. Apenas eu. Tristan olhou para ela e ela viu a última parede dentro de seus olhos desmoronar. Ele abaixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas ela não quis. Sua boca tocou a dela, gentil a princípio, como se pedisse permissão, como se perguntasse se isso era permitido. Elise respondeu e o beijo se aprofundou. Todos os sentimentos que eles haviam reprimido por tanto tempo, o medo, o desespero, a esperança e o amor que ela nunca ousara admitir, tudo se soltou naquele único momento. Ela não sabia quanto tempo o beijo durou. Podem ter sido segundos, podem ter sido minutos, pode ter sido uma vida inteira. Mas quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e o mundo havia mudado para sempre. Eu vou acabar com isso, disse Tristan, a voz endurecendo novamente. Neil Brennan, Patrick Moran, Cormac, todos eles. Neste sábado, eu vou acabar com tudo isso. Ele se afastou, pegou o telefone e fez uma ligação. Conrad, venha ao meu escritório agora mesmo e certifique-se de que Neil Brennan não saiba. 5 minutos depois, Conrad apareceu. O Homem de Ferro não pareceu nem um pouco surpreso ao encontrar Elise na sala, como se esperasse exatamente isso. Temos um traidor, disse Tristan secamente. Neil Brennan. Ele está trabalhando para Cormac Moran. Ele arranjou uma emboscada no estaleiro naval do Brooklyn neste sábado. Conrad assentiu lentamente, sem um traço de choque em seu rosto curtido. Eu suspeitava dele há muito tempo, mas não tinha provas. Agora temos. Tristan olhou para Elise, orgulho brilhando em seus olhos. A senhorita Hartwell forneceu a prova. Qual é o seu plano, chefe? Nós vamos para o estaleiro naval do Brooklyn exatamente como Neil arranjou. Tristan disse com um sorriso tão frio que parecia congelar o ar. Mas chegaremos mais cedo. 30 atiradores posicionados em todos os pontos estratégicos. Quando Patrick Moran e seus homens aparecerem, serão eles que entrarão em uma armadilha, não nós. Conrad assentiu, seus olhos se iluminando com o cálculo afiado de um velho guerreiro. Vou mobilizar os homens imediatamente. Ninguém saberá, exceto aqueles em quem confio. Absolutamente. Bom, Tristan se virou para Elise. E você? Você ficará na sala segura até eu voltar. Ela queria protestar, queria dizer que poderia ajudar, mas o olhar nos olhos de Tristan não deixava espaço para discussão. Isso não era um pedido. Era uma ordem, e ela entendeu por quê. Ele não poderia lutar se tivesse que se preocupar com a segurança dela. Ele precisava saber que ela estava segura para poder se concentrar em permanecer vivo. Tristan a levou até o porão, por corredores em que ela nunca havia pisado durante os 8 meses em que trabalhou ali. Finalmente, eles pararam diante de uma espessa porta de aço protegida por uma fechadura biométrica. Ele colocou a mão no scanner e a porta se abriu com um silvo suave.
Dentro havia uma sala blindada totalmente abastecida com uma cama, comida, água e um banco de monitores de segurança mostrando todos os cantos da propriedade. Você fica aqui até eu voltar, disse Tristan, virando-se para encará-la. Não saia por nenhum motivo. Prometa-me. Elise agarrou a mão dele e a segurou com força. Volte, ela disse a voz trêmula. Volte para mim. Tristan levantou a mão, ergueu o queixo dela e se inclinou para beijá-la mais uma vez. Este beijo foi diferente do primeiro. Não havia hesitação nele agora, nem pedido de permissão. Esta era uma promessa, um voto. Tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Eu voltarei, ele sussurrou quando se separaram, porque agora eu tenho um motivo para voltar. Então ele saiu e a porta de aço se fechou atrás dele com um clique pesado. Elise ficou ali sozinha, na sala blindada, olhando para o monitor de segurança que mostrava Tristan descendo o corredor. Ela colocou a mão sobre o peito, onde seu coração batia descontroladamente, e rezou. Rezou pelo homem que amava. Rezou para que ele voltasse. Rezou para que esta não fosse a última vez que o via. No sábado à noite, o céu do Brooklyn parecia ter sido rasgado pela tempestade mais feroz da estação. A chuva caía em lençóis, trovões rugiam na escuridão e o vento açoitava tudo com força selvagem. Era uma noite perfeita para um banho de sangue. 3 Mercedes-Benz G-Wagons pretos saíram pelos portões da propriedade Ashford, deslizando pela chuva como fantasmas. Seus faróis cortavam a escuridão, lançando faixas de luz borradas na estrada encharcada. Dentro do primeiro veículo, 3 homens sentavam-se em silêncio. Tristan Ashford ocupava o banco de trás, o olhar fixo na janela manchada de chuva, o rosto tão inexpressivo quanto uma estátua esculpida. Conrad sentou-se ao seu lado, a coluna reta, uma mão repousando facilmente na coxa, mas pronta para pegar a MP5 escondida sob o assento em um instante. E Neil Brennan, ele sentou-se no banco do passageiro da frente, ao lado do motorista, lutando para suprimir o sorriso que puxava sua boca. Dentro de sua mente, os pensamentos giravam com uma exaltação sombria. Finalmente, o dia havia chegado. 5 anos. 5 anos ele esperou. 5 anos ele fingiu lealdade, fingiu obediência, fingiu curvar a cabeça diante do homem que matara seu irmão. Marcus Brennan não merecia morrer. Aos olhos de Neil, seu irmão fora um herói, um homem que tentara escapar da espiral do crime cooperando com o FBI. Mas Tristan Ashford chamara isso de traição e tratara Marcus como um cão sarnento. E agora era a vez de Ashford morrer. Neil olhou para o espelho retrovisor e viu Tristan ainda olhando pela janela com aquele olhar morto e vazio. Tolo, ele pensou. Ele está caminhando direto para a armadilha e nem sabe. Estaleiro naval do Brooklyn. 30 dos atiradores de Cormac Moran já estavam esperando. Assim que Tristan entrasse naquele armazém, ele nunca mais sairia. Irmão, eu vou te vingar, Neil sussurrou em sua própria cabeça. Esta noite, o sangue do inimigo será derramado. O que ele não sabia era que, na escuridão do veículo, Tristan Ashford também o observava pelo espelho. Seus olhos estavam frios como gelo, lendo cada movimento, cada lampejo de expressão no rosto do traidor. Sob seu terno preto, Tristan carregava uma pistola carregada. Conrad também. Ambos os homens sabiam exatamente o que aconteceria quando chegassem ao estaleiro naval do Brooklyn, mas não era nada como Neil imaginava. A dezenas de quilômetros de distância, dentro da sala blindada sob o porão da propriedade Ashford, Elise estava encolhida na cama, os olhos fixos no monitor de segurança à sua frente. A sala segura era construída como uma fortaleza. No entanto, ela nunca se sentira tão vazia ou tão sozinha. As telas mostravam todos os cantos da propriedade, tudo estranhamente silencioso, corredores vazios, quartos escuros. Tristan e a maioria de seus homens haviam partido, deixando para trás um lugar que antes fora cheio de vida e movimento, e agora parecia nada mais que uma concha abandonada. Ela olhou para o relógio. 11h15. Eles haviam partido há quase 1 hora. A essa altura, talvez estivessem quase no estaleiro naval do Brooklyn. A essa altura, talvez Tristan já estivesse caminhando para o perigo. Elise apertou os braços com mais força em volta dos joelhos, tentando conter o medo que esmagava seu coração. Ela se lembrava do beijo dele, da promessa dele, da maneira como ele a olhara como se ela fosse a coisa mais preciosa da terra. Volte para mim, Tristan, ela sussurrou na escuridão.
Por favor, volte para mim. O que ela não sabia era que o plano de Tristan estava se desenrolando perfeitamente. Naquela tarde, antes do sol se pôr, 30 dos mais elitizados atiradores da família Ashford haviam se mudado para o estaleiro naval do Brooklyn em segredo. Eles viajaram em caminhões de entrega comuns, vestidos como trabalhadores, misturando-se às multidões como homens que pertenciam ali. Ninguém notou, ninguém suspeitou. E quando a noite caiu, eles já estavam em posição. Nos telhados ao redor do armazém abandonado, onde a reunião aconteceria, dentro dos contêineres de transporte enferrujados espalhados pelo terreno, atrás das paredes em ruínas de prédios antigos. 30 atiradores armados com fuzis de precisão e armas automáticas esperando em silêncio. Eles eram a própria escuridão, esperando para engolir o inimigo por inteiro. Patrick Moran acreditava que estava armando uma armadilha para Tristan Ashford. Na verdade, ele estava caminhando direto para a morte sem nunca perceber. Tristan não era o homem entrando em uma armadilha. Tristan era o homem que a construíra. O comboio parou em frente ao armazém abandonado no estaleiro naval do Brooklyn. A chuva ainda caía do céu como uma cachoeira. Trovões ainda rolavam no alto. O vento ainda batia em tudo com força louca e implacável. Neil Brennan abriu a porta do carro, saiu para a tempestade e não conseguiu mais esconder o sorriso em seus lábios. Esta era sua hora de glória. Tristan e Conrad saíram atrás dele, seus rostos ilegíveis, movendo-se pela chuva como se estivessem apenas dando um passeio em um parque. O armazém à sua frente era velho e enferrujado. Suas gigantescas portas de ferro pendiam parcialmente abertas. Uma luz fraca saía de dentro, e Tristan sabia que Patrick Moran e seus homens estavam esperando lá dentro. Eles acreditavam que eram os caçadores. Não tinham ideia de que eram a presa. Tristan caminhou em direção às portas e em sua mente havia apenas um pensamento. Elise. Ele voltaria para ela, não importava o custo. A porta de ferro enferrujada gemeu em suas dobradiças quando Tristan a empurrou. Dentro do armazém, uma luz amarelada e doentia se derramava sobre um vasto espaço denso de escuridão e cheiro de mofo úmido. E ali, no centro de tudo, de pé como um rei em seu trono, estava Patrick Moran. O chefe da família Moran já passava dos 50 anos, seu cabelo prateado penteado para trás, seu rosto curtido com a aspereza de um homem que passara a vida inteira na violência. Ao seu lado estava Cormac, seu filho e herdeiro, um homem mais jovem com olhos selvagens e um sorriso cruel. Ao redor deles, 30 atiradores Moran formavam um círculo, suas armas carregadas, seus canos apontados diretamente para os 3 homens que acabavam de entrar. Tristan, Conrad e Neil. 3 homens entrando na cova do tigre. Patrick Moran riu, e o som ecoou pelo espaço vazio do armazém. Tristan Ashford, ele disse a voz grossa de prazer selvagem. Então o dia finalmente chegou. Você realmente achou que era esperto? Achou que poderia pagar aquela pequena dívida e imaginar que eu esqueceria? Achou que poderia matar Ricky Doyle e não pagar por isso? Patrick deu um passo à frente, o sorriso se alargando em seu rosto. Mas havia uma coisa que você não esperava, não é? Um dos seus já te traiu. Ele fez um aceno de cabeça para Neil Brennan, seus olhos brilhando com aprovação. Muito bem, Brennan. 5 anos de paciência. 5 anos de espera. Seu irmão estaria orgulhoso. Neil se afastou de onde estava ao lado de Tristan. Seu rosto se iluminou com satisfação sombria. Ele puxou a pistola escondida sob seu terno e a apontou diretamente para a nuca de Tristan, a mão tremendo de exaltação. Isso é por Marcos, ele disse, a voz grossa de emoção. Você matou meu irmão. Você tratou a vida dele como se fosse lixo. Agora eu vou? Ele nunca terminou a frase. Em um movimento tão rápido que o olho humano mal conseguia seguir, Conrad se virou, seu braço se chocando contra o pulso de Neil com força aterrorizante. A pistola voou da mão de Neil e deslizou pelo chão de concreto. Então Conrad chutou a parte de trás do joelho de Neil, forçando-o a cair, e seguiu com um soco brutal no rosto que o fez cair de cara no chão. Tudo aconteceu em menos de 2 segundos. Neil estava estendido no chão do armazém, sangue escorrendo do nariz, os olhos arregalados de choque e horror. Como? Ele gaguejou, olhando para Tristan em total descrença. Como você sabia? Patrick Moran também havia congelado, o sorriso apagado de seu rosto. E Tristan Ashford, pela primeira vez naquela noite, sorriu.
Foi o primeiro sorriso que Patrick já vira no rosto de seu inimigo. E era frio até os ossos, frio como a morte. Você realmente achou que eu não sabia, Patrick? Tristan disse, a voz baixa e perigosa como o rosnado de um trovão. Eu sei há algum tempo. Deixei Neil se mover livremente para que eu pudesse ver o que você pretendia fazer, para que ele pudesse me levar até você. E você não me decepcionou. Tristan levantou a mão e estalou os dedos. O som foi pequeno, mas ecoou pelo armazém como um tiro. E então tudo mudou. As luzes do armazém se acenderam, inundando cada canto com uma iluminação forte. No mesmo instante, dos telhados, das janelas quebradas, dos contêineres enferrujados ao redor do terreno, 30 figuras escuras apareceram. Atiradores de Ashford, vestidos de preto da cabeça aos pés, armados com fuzis de precisão e armas automáticas. E no peito de cada atirador Moran, um ponto vermelho apareceu. Miras a laser das lunetas fixadas diretamente sobre seus corações. 30 pontos vermelhos. 30 sentenças de morte esperando para serem executadas. Patrick Moran olhou ao redor, o rosto pálido como cinza. Cormac estava igual, seu sorriso louco desaparecido, substituído pelo medo primal de um animal encurralado. Não, Patrick gaguejou. Não, não pode ser. Esta era a minha armadilha. Este era o meu plano. Não, Patrick. Tristan deu um passo à frente, cada passo ecoando no silêncio mortal. Esta é a minha armadilha, e você acabou de entrar nela. Ele parou bem na frente de Patrick, seus olhos frios como gelo de inverno, enquanto se fixavam no rosto do chefe Moran. Você cometeu um erro quando colocou a mão no que é meu, disse Tristan, cada palavra caindo com o peso de um martelo. Você mandou Ricky Doyle bater em uma garota inocente. Você ameaçou matar o pai dela. Você tentou sequestrá-la dentro da minha própria casa. Ele inclinou a cabeça, o sorriso frio ainda em sua boca. Você cometeu um erro quando pensou que poderia comprar lealdade dentro da minha casa. Neil Brennan é uma marionete e eu o deixei dançar até estar pronto para cortar as cordas. Tristan se aproximou ainda mais. Agora há apenas um passo de Patrick. E você cometeu um erro quando me subestimou. Você realmente achou que eu entraria em uma armadilha como um cordeiro? Você esqueceu quem eu sou? Patrick Moran ficou ali com as mãos pendendo inutilmente ao lado do corpo, seus olhos dardejando em busca de uma fuga que não existia. Seus homens estavam congelados, sem ousar se mover, enquanto os 30 pontos vermelhos permaneciam fixos em seus peitos. Cormac tremia ao lado do pai, o rosto esverdeado de medo. Eles haviam caído na armadilha e não havia saída. O silêncio mortal dentro do armazém foi quebrado por um único tiro. Um dos atiradores Moran, seja por pânico ou por imprudência, tentou atirar em Tristan. Ele caiu antes que seu dedo pudesse terminar de puxar o gatilho. Uma bala de um atirador de elite do telhado rasgando seu ombro. E então o inferno se instalou. Tiros ecoaram pelo estaleiro naval do Brooklyn, misturando-se com o rugido da tempestade que ainda assolava lá fora. Os atiradores Moran tentaram revidar, mas nunca tiveram chance. Cercados por todos os lados, com 30 atiradores de Ashford posicionados mais alto e mais bem protegidos. Eles eram como peixes em um barril esperando para serem baleados. Tristan e Conrad se moveram como duas sombras, rápidos e letais. Eles se abrigaram atrás de velhos caixotes de transporte, atirando com precisão perfeita, derrubando cada homem que tentava resistir. Tristan sentiu uma bala roçar seu braço esquerdo, rasgando o tecido de seu terno e deixando um rastro de sangue vermelho para trás. Mas ele não parou. A dor era apenas parte do trabalho. O tiroteio foi breve, mas selvagem. Em menos de 5 minutos, a maioria dos atiradores Moran estava no chão ou de joelhos com as mãos para o alto. Eles eram muitos, mas foram dominados de todas as direções. Eles tinham armas, mas não tinham estratégia, nem disciplina, nem preparação para o que os encontrou ali. Cormac, vendo que o jogo estava perdido, tentou fugir pela porta dos fundos do armazém. Ele correu para a escuridão, os pés escorregando no concreto molhado, esperando que os lençóis de chuva o escondessem. Mas Conrad já estava lá. O Homem de Ferro emergiu das sombras como um fantasma e cortou o caminho de Cormac. Cormac deu um soco desesperado, mas Conrad se esquivou facilmente e deu um soco em seu estômago que o dobrou ao meio. Em seguida veio um chute no rosto e Cormac caiu no chão inconsciente. Conrad o arrastou de volta para o armazém como um saco de lixo.
Quando a fumaça das armas começou a se dissipar, o armazém parecia um campo de batalha. Corpos e homens feridos estavam espalhados pelo chão de concreto. Aqueles que se renderam estavam ajoelhados com as mãos presas atrás da cabeça, tremendo sob as armas dos homens de Ashford. E no meio de tudo, Patrick Moran estava de joelhos, as mãos algemadas atrás das costas, sua própria arma agora apontada para sua cabeça por um dos homens de Tristan. Tristan parou na frente do chefe Moran e olhou para o homem que um dia fora o terror da costa leste. Agora, Patrick não passava de um velho trêmulo com medo nos olhos. Ashford, Patrick gaguejou, tentando reunir os últimos pedaços de sua dignidade. Podemos negociar. Dinheiro, território, o que você quiser. Eu me retiro de Nova York. Nunca mais tocarei em nada que pertence a você. Apenas poupe minha vida e a de meu filho. Tristan olhou para ele com olhos cinzentos que não continham um traço de misericórdia. Você mandou homens baterem nela, ele disse, sua voz fria como gelo. Uma garota inocente que nunca havia prejudicado ninguém. E você mandou um desgraçado socá-la no rosto no meio de uma tempestade. Tristan deu um passo mais perto, encurralando Patrick sob a força de sua presença. Você ameaçou matar o pai dela, um homem doente e fraco, e o usou como uma peça no tabuleiro para ameaçar sua filha. Outro passo. Você tentou sequestrá-la dentro da minha própria casa. Você mandou um homem entrar no quarto dela, colocar uma faca em sua garganta e achou que poderia fazer isso sem pagar o preço. Tristan se inclinou até que seu rosto ficasse a centímetros do de Patrick. Não há negociação para crimes como esses, Patrick. Nenhuma quantia de dinheiro, nenhuma extensão de território pode comprar meu perdão. Ele se endireitou e gesticulou para seus homens. Levem-no, entreguem-no ao sistema. Patrick foi arrastado, ainda balbuciando súplicas por misericórdia. Mas ninguém ouviu. O sistema a que Tristan se referia era composto por funcionários da lei que a família Ashford havia comprado há muito tempo. Patrick Moran não morreria naquela noite. Ele viveria, mas passaria o resto de sua vida em uma prisão federal sob acusações pesadas o suficiente para mantê-lo atrás das grades até que a morte o reivindicasse. Às vezes, a morte é uma libertação. Viver na miséria é o verdadeiro castigo. Isso deixava Neil Brennan. Ele foi arrastado para diante de Tristan, o rosto machucado e inchado pelo soco de Conrad. O triunfo presunçoso que ele usara apenas alguns minutos antes havia desaparecido. Agora ele não passava de um traidor pego em flagrante, tremendo de medo. Eu te dei tudo, Neil, disse Tristan, a voz grossa de desprezo. Um lugar de destaque nesta família, mais dinheiro do que você poderia gastar em uma vida inteira. O respeito de todos os homens aqui. E você escolheu a traição. Neil cuspiu no chão, sangue misturado à saliva. Você matou Marcos, ele gritou, a voz tremendo de ódio. Meu irmão não merecia morrer. Você o matou como um cão. Tristan olhou para ele sem o menor lampejo de sentimento. Marcos vendeu nossas informações para o FBI. Ele quase mandou 20 membros desta família para a prisão, incluindo Conrad, que uma vez o considerou um irmão. Ele merecia morrer de acordo com nossas leis. Tristan inclinou a cabeça, o olhar frio como aço de inverno. E agora, você também. Tristan deu um sinal e Neil foi arrastado, ainda gritando maldições enquanto ia. Seu destino nunca foi dito em voz alta, mas o olhar nos olhos de Conrad enquanto o observava ir dizia tudo. Traidores da família Ashford nunca tiveram um bom fim. Quando tudo acabou, a chuva começou a diminuir. As últimas gotas caíram de um céu que lentamente começava a clarear, e o trovão havia recuado para a distância. Tristan ficou no meio do armazém, olhando para o campo de batalha, e pela primeira vez naquela noite, permitiu-se sentir a dor em seu braço ferido. Conrad veio ficar ao seu lado, preocupação brilhando em seus olhos, quando viu o sangue encharcando o casaco de seu empregador. Você precisa cuidar desse ferimento, chefe. Tristan balançou a cabeça. É apenas um arranhão, não importa. Ele se virou para olhar para Conrad, e pela primeira vez em toda a noite seu rosto se suavizou. Leve-me para casa, Conrad. Para casa, para ela. O amanhecer rompeu sobre o estreito de Long Island, os primeiros raios de sol perfurando as nuvens cinzentas que se dissolviam lentamente após a tempestade da noite anterior. O céu mudou de preto para cinza, depois para o rosa mais pálido, como se a própria natureza estivesse celebrando o fim de uma noite longa e sangrenta. Na sala segura sob o porão, Elise não dormira um segundo sequer a noite toda.
Ela estava encolhida na cama, os olhos fixos no monitor de segurança, o coração batendo em ritmos pesados e dolorosos dentro do peito. Cada minuto que passava parecia uma hora. Cada pequeno som a fazia pular. Ela havia rezado. Ela havia chorado. Ela havia sussurrado o nome dele na escuridão 100 vezes. E então ela ouviu. O som de motores, fraco a princípio, depois mais perto ainda. Carros se aproximando da propriedade. Elise saltou de pé como se libertada de uma mola, o coração pulando para a garganta. Ela correu para a porta da sala segura, mas a porta de aço não se abriu. Ela bateu as mãos contra ela em pânico até se lembrar que só podia ser aberta por fora ou quando o sistema fosse desativado. Os segundos seguintes se estenderam por uma eternidade. Então a porta de aço se abriu com um silvo. Um guarda estava do lado de fora, o rosto cansado, mas sorrindo. O chefe está de volta, senhorita Hartwell. Ele a quer no salão principal. Elise não precisou ouvir mais uma palavra. Ela passou correndo pelo guarda, subiu as escadas, correu pelos longos corredores. Correu como se sua vida inteira dependesse de chegar ao salão principal. E talvez realmente dependesse. Quando ela irrompeu no salão principal, a visão à sua frente a fez parar. As grandes portas estavam abertas, a luz do sol da manhã entrando por elas. E ali na porta, cercado por uma luz dourada como uma auréola, estava Tristan Ashford. Ele parecia terrível. Seu terno estava rasgado e manchado de lama. A camisa branca por baixo estava manchada de sangue. Seu braço esquerdo estava envolto em uma bandagem improvisada e áspera, e o sangue ainda estava vazando. Seu rosto estava exausto, manchado de sujeira e suor. Mas ele estava de pé. Ele estava vivo. E quando seus olhos a encontraram, um sorriso tocou sua boca, derretendo cada fragmento de seu gelo habitual. Elise. Ele sussurrou o nome dela como uma oração que finalmente fora atendida. Ela não se lembra de ter corrido. Só sabia que no instante seguinte estava em seus braços, segurando-o com tanta força, como se temesse que ele desaparecesse no momento em que o soltasse. Tristan a segurou com o braço ileso, o outro braço pendendo inutilmente ao seu lado por causa da dor. Ele enterrou o rosto no cabelo dela, respirando seu cheiro, e pela primeira vez após aquela longa noite encharcada de sangue, ele se permitiu expirar em alívio. Acabou, ele sussurrou em seu ouvido. Patrick Moran nunca mais tocará em você. Cormac, Neil, todos eles. Acabou. Ninguém nunca mais vai te machucar. Elise chorou. Lágrimas escorreram por suas bochechas e encharcaram sua camisa manchada. Mas não eram lágrimas de medo. Não eram as lágrimas de desespero que ela derramara na noite em que desabou na cozinha. Eram lágrimas de alívio, lágrimas de felicidade, lágrimas de alguém que esperara tempo demais para se sentir segura. Eu pensei, ela soluçou, a voz trêmula. Eu pensei que você não voltaria. Pensei que te perderia. Tristan se afastou apenas o suficiente para levantar a mão e acariciar seu rosto. Seus dedos gentilmente enxugaram as lágrimas de suas bochechas, e seus olhos não estavam mais frios agora, mas quentes como a luz do amanhecer que entrava pelas janelas. Eu te fiz uma promessa, ele disse, a voz baixa e terna, e eu cumpro minhas promessas. Para você, sempre para você. Então ele inclinou a cabeça e a beijou. Um beijo no salão principal da propriedade Ashford, sob a luz do amanhecer, na frente de Conrad, da senhora Whitmore e de toda a equipe de guardas que acabara de voltar da batalha. Mas ninguém disse uma palavra. Conrad apenas sorriu, um sorriso raro em seu rosto de ferro, e então silenciosamente sinalizou para os outros saírem. A senhora Whitmore enxugou uma lágrima no canto do olho e também se virou, levando os criados curiosos com ela. Um por um, eles partiram do salão principal, deixando Tristan e Elise sozinhos nos braços um do outro. O beijo continuou, doce e cheio de promessas. Quando finalmente se separaram, Elise olhou para o rosto do homem que mudara sua vida. O chefe da máfia mais temido de Nova York. Um homem com sangue nas mãos. Um homem que matara e mataria novamente. Mas também o homem que queimara o mundo para protegê-la. O homem que a vira quando ninguém mais via. O homem que a amara quando ela acreditava ser indigna de amor. Você está ferido, ela sussurrou, os olhos caindo para o braço enfaixado.
É apenas um arranhão, ele respondeu, o sorriso ainda em seus lábios. Não dói nem metade do que a ideia de te perder. Elise sentiu o coração derreter dentro dela. Ela encostou a cabeça em seu peito e ouviu a batida constante de seu coração sob a camisa manchada. Pela primeira vez em 2 anos, ela se sentiu verdadeiramente segura. Não porque estava protegida por paredes fortes ou guardas armados. Não porque seus inimigos haviam sido destruídos. Mas porque ela era amada. Amada de forma verdadeira, completa, incondicional. 1 mês se passou e a propriedade Ashford não era mais o lugar que Elise conhecera. Não porque as paredes ou os móveis tivessem mudado, mas porque seu lugar dentro desta casa se tornara algo totalmente diferente. Ela não era mais a empregada que esfregava o chão e lavava lençóis. Ela não era mais o fantasma tentando se tornar invisível. Ela era a parceira de Tristan Ashford, a mulher amada e protegida pelo mais poderoso chefe da máfia de Nova York. Todas as manhãs ela acordava no quarto que agora se tornara deles. Todas as noites ela adormecia nos braços do homem que um dia temera. A vida mudara de maneiras que ela nunca ousara sonhar ser possível. Uma tarde, Elise sentou-se na biblioteca com um laptop aberto à sua frente. A tela se encheu com o rosto familiar de seu pai em uma videochamada. Henry Hartwell havia emagrecido muito desde a última vez que o vira, mas seus olhos estavam mais brilhantes agora, mais claros. Na instalação de tratamento secreta no norte de Nova York, ele estava recebendo os melhores cuidados médicos e estava no longo caminho para longe do álcool e do jogo. Minha filha, disse Henry, a voz tremendo de emoção. Me desculpe, eu te empurrei para o inferno por causa da minha própria fraqueza. Eu joguei, eu bebi e fiz você largar a faculdade para pagar minhas dívidas. Eu não mereço uma filha como você. Elise sorriu, seus próprios olhos brilhando com lágrimas. Pai, eu encontrei o paraíso naquele inferno. Eu encontrei o amor. Encontrei o sentido da minha vida. Você não precisa se desculpar. Você só precisa ficar bem. Essa é a única coisa que eu preciso. Após o fim da chamada, Elise ficou sentada por um longo tempo, olhando pela janela. Ela perdoara seu pai. Não porque ele merecesse, mas porque ela não queria mais carregar ódio em seu coração. Ela tinha uma nova vida agora e queria começá-la com o coração limpo. Tristan entrou na biblioteca carregando uma pilha de papéis. Ele mudara no último mês, não em quem ele era, mas na direção que estava escolhendo. O Império Ashford estava lentamente sendo legalizado. Ele estava comprando empresas imobiliárias, investindo em hospitais e escolas, lavando dinheiro manchado de sangue em empreendimentos lícitos. Não posso apagar o passado, ele disse quando Elise perguntou sobre essas mudanças. Fiz coisas que não posso desfazer, mas posso construir um futuro diferente para você, para nós. Um futuro em que nossos filhos nunca precisarão se envergonhar de quem seu pai foi. Elise também tinha seus próprios planos. Ela decidira voltar para a faculdade e terminar o curso de medicina que abandonara 2 anos antes. Quando contou a Tristan, ele não apenas a apoiou, mas contatou a Universidade de Colômbia ele mesmo para garantir que ela pudesse continuar exatamente de onde parou. Você merece perseguir seu sonho, ele lhe disse, e eu vou garantir que ninguém nunca mais fique em seu caminho. Naquela noite, Tristan levou Elise para o Jardim Leste. Foi onde eles conversaram pela primeira vez, onde ele lhe contou sobre seu pai e sua irmã, onde ele quase confessou o que ela significava para ele. O luar se derramava sobre as rosas brancas em flor, transformando o jardim em algo como um reino de fadas. Tristan parou ao lado da fonte e se virou para encará-la. Seus olhos cinzentos, olhos que antes eram frios como gelo, agora estavam quentes como a luz do fogo. Tenho algo para você, ele disse, enfiando a mão no bolso de seu terno. Elise esperou, o coração batendo mais rápido quando o viu tirar uma pequena caixa de veludo preto. Tristan não se ajoelhou. Ele simplesmente ficou ali, alto e imponente, com a caixa na mão. Não é meu estilo, ele disse quando viu o olhar nos olhos dela. Ajoelhar-se. Eu não me ajoelho para ninguém. Então ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante que brilhava sob a lua. Mas ele não olhou para o anel. Ele olhou diretamente nos olhos dela e pegou a mão dela com a outra. Elise, não posso te prometer uma vida comum, ele disse, a voz baixa e totalmente sincera. Não posso prometer que não haverá perigo. Meu mundo não foi construído para os fracos.
E embora eu esteja tentando mudá-lo, ainda haverá noites em que não voltarei para casa. Momentos em que você se preocupará. Inimigos que olharão para você e verão um alvo. Ele fez uma pausa e apertou a mão dela. Mas posso te prometer uma coisa. Eu vou te amar, te proteger e te colocar acima de tudo até meu último suspiro. Eu queimarei o mundo inteiro se for preciso para te manter segura. E passarei todos os dias do resto da minha vida tentando me tornar digno de você. Ele olhou em seus olhos, e naqueles olhos ela viu tudo o que ele não conseguia expressar completamente em palavras. Amor, devoção e uma promessa mais sagrada do que qualquer voto. Elise Hartwell, você ficará ao meu lado? Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas seus lábios se abriram no sorriso mais brilhante que ela já usara. Sim, ela sussurrou, e depois disse novamente com mais força. Sim, 1000 vezes sim. Tristan sorriu, aquele sorriso raro que ela sabia que pertencia apenas a ela. Ele pegou o anel da caixa e o deslizou suavemente em seu dedo. O diamante brilhava sob o luar. Mas não era tão radiante quanto o olhar em seus olhos quando ela os ergueu para ele. Ele não colocou o anel ali porque ela precisava. Ele o colocou ali porque queria que o mundo inteiro soubesse quem ela era. E ela o usava porque queria que o mundo inteiro soubesse quem ela havia escolhido. 3 meses após a noite no estaleiro naval do Brooklyn, a propriedade Ashford brilhava mais do que nunca. Centenas de velas queimavam por todo o grande salão, e a luz dos cristais refletia em um brilho cintilante, como estrelas caídas no teto. Música clássica flutuava da orquestra ao vivo no canto da sala, misturando-se com os sons de risadas, conversas e o tilintar de taças de centenas de convidados. Esta foi a maior reunião que a família Ashford havia organizado em muitos anos. Todos os membros seniores da família estavam presentes, juntamente com associados de negócios, políticos influentes e alguns dos rostos mais poderosos de Nova York. Mas nenhum deles chamava a atenção como a mulher ao lado de Tristan Ashford. Elise usava um vestido de noite azul profundo, da cor do oceano mais escuro, justo ao corpo e caindo em uma suave abertura na bainha. Seu cabelo estava preso, revelando a linha graciosa de seu pescoço, onde um colar de esmeralda cintilante repousava. Um presente de casamento antecipado de Tristan. O anel de noivado em seu dedo captava luz toda vez que ela se movia, como uma declaração silenciosa para o mundo inteiro. Ela não era mais a garota magra com olhos assustados, chorando sozinha em uma cozinha escura às 3 da manhã. Ela brilhava, confiante, forte, e quando se movia pela multidão, as pessoas se afastavam e curvavam a cabeça para ela como fariam para a senhora desta propriedade, porque era exatamente isso que ela se tornara. Conrad estava no canto da sala, observando tudo com seus olhos afiados de sempre. Mas em seu rosto de ferro havia um pequeno sorriso, o tipo de sorriso que ele reservava apenas para aqueles que realmente respeitava. Ao seu lado, um jovem guarda recém-chegado ao serviço olhava para Elise com curiosidade aberta. Quem é ela para que o chefe a valorize tanto? Ele perguntou a Conrad. Eu nunca o vi olhar para ninguém assim. Conrad não virou a cabeça. Seus olhos permaneceram fixos em Elise, enquanto ela ria suavemente com um convidado importante. Tristan ao lado dela, com uma mão apoiada levemente na parte inferior de suas costas. Ela costumava ser uma empregada, disse Conrad, e havia profundo respeito em sua voz. Ela esfregava o chão, lavava lençóis e passou 8 meses tentando se tornar invisível. Nenhum de nós a notou. Nenhum de nós achou que ela importava. Ele fez uma pausa e o sorriso em sua boca se aprofundou um pouco. Agora ela é a rainha deste império, e ela merece cada segundo disso. A senhora Whitmore estava não muito longe, seu olhar em Elise cheio do orgulho de uma mãe vendo sua filha brilhar. Ela vira a garota desde o primeiro dia em que pisou na propriedade, trêmula e com medo. Ela a vira ficar mais forte, se erguer e finalmente reivindicar o lugar que se tornara seu. A celebração continuou, mas em algum momento da noite, Tristan pegou a mão de Elise e a levou para a varanda oeste, longe do barulho da multidão. O ar fresco da noite os envolveu e as luzes distantes de Manhattan brilhavam como um tapete de estrelas se estendendo até o horizonte. O estreito de Long Island estava pacífico sob o luar, as ondas sussurrando suavemente contra a hosta como uma canção de ninar. Você ainda se vê como a garota chorando naquela cozinha naquela noite? Tristan perguntou, a voz gentil e quente.
Elise olhou para a água e se lembrou daquela noite fatídica, a noite em que pensou que sua vida havia acabado. A noite em que a porta se fechou com aquele clique aterrorizante e ela foi forçada a enfrentar o homem mais assustador que já conhecera. Aquela garota se foi, ela disse, a voz firme e em paz. A mulher que está aqui é a mulher que eu queria me tornar. A mulher ao seu lado. A mulher que você escolheu. A mulher que te amará, não importa o quão brutal este mundo se torne. Tristan ficou atrás dela, seus braços circulando sua cintura, o queixo apoiado levemente no topo de sua cabeça. Eles ficaram ali, duas figuras misturadas em uma, olhando para a cidade que dormia à distância. Você é a única coisa na minha vida que eu nunca calculei, nunca planejei. Ele sussurrou em seu cabelo. Passei minha vida inteira controlando tudo, garantindo que nunca fosse pego de surpresa, sempre um passo à frente dos meus inimigos. Mas você é a surpresa mais bonita que já conheci. E eu não te trocaria por nada neste mundo. Elise se virou em seus braços e colocou a mão em seu peito, diretamente sobre a batida constante de seu coração. Eu também, ela sussurrou. Eu também. Aquela porta da cozinha, todos aqueles meses atrás, se fechara com um clique terrível. Elise pensara que era o som do destino selando-a no inferno. O fim de sua vida comum, o começo de dias sombrios sem escapatória. Mas ela estava errada. Era o som de uma porta se abrindo. Abrindo para uma nova vida, um novo amor, uma nova versão de si mesma. Aquela porta a levara ao homem mais perigoso que ela já conhecera. O homem com sangue nas mãos e um coração que só sabia amá-la. Aquela porta a transformara de uma serva invisível na rainha de um império. E ela não trocaria isso por nada neste mundo. A história de Elise e Tristan nos lembra que, às vezes, os momentos mais sombrios de nossas vidas se tornam o começo das coisas mais bonitas. Que o amor pode criar raízes em lugares que ninguém esperaria. Que as pessoas podem mudar, podem se tornar mais fortes, podem encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no nosso canal e clique em curtir para nos apoiar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e entes queridos, para que eles também possam ouvir histórias comoventes como esta todos os dias. Nós adoraríamos saber como esta história fez você se sentir. Você já viveu um momento que parecia sem esperança, apenas para descobrir mais tarde que se tornou um belo ponto de virada em sua vida? Qual parte da história mais te emocionou? Por favor, compartilhe o que está no fundo do seu coração nos comentários abaixo. Nós leremos cada linha e valorizaremos profundamente cada pensamento que você compartilhar. Desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por ficar conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.